Shalom, shalom, a paz do Senhor. Queridos irmãos. Shalom, shalom. Shalom. O Senhor esteja louvado. Aleluia. Glórias a Deus, eterno Criador. Amém. Eu não vou ser muito alongado. Eu quero trazer uma palavra para partilhar com os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos entrar para esta palavra rapidamente. Eu queria apenas fizéssemos uma oração. Aleluia, bem-vindo para quem está entrando agora no canal. Quero apenas que fizéssemos uma oração em nome do Senhor. Deus da paz, eterno Criador, meu Deus, entregamos tudo nas tuas mãos. Abençoamos a vida de todos aqueles que nesse momento também se conectam ao canal para ouvirmos a tua palavra, ouvirmos do teu Espírito, dar-nos sabedoria e discernimento. Que não seja, meu Deus, da minha cabeça, do meu pensamento, das minhas ideias, mas que seja o Espírito Santo conduzindo-me em tudo, Pai. Eu te agradeço e te louvo, Pai, que abra também o discernimento, entendimento da outra pessoa que está que entra no canal, de todos que são os ouvintes, da audiência, é no nome do Senhor Jesus Cristo e aqueles que virão ouvir depois. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, exalto o teu nome. Entrego tudo nas tuas santas e gloriosas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Shalom, a graça de Deus, graça e paz, amados de Deus. Eu vou ser breve porque até a intenção é mais gravar e deixar ficar por questões do tempo. Aleluia. Aleluia. Eu acho que eu já posso promover. Aleluia. Aleluia, graça e paz. Eterno Deus. Eu queria partilhar com vocês, para todos aqueles que entraram no canal, que vão ouvindo agora, a mensagem que eu tenho para esta manhã. Deixa eu baixar esse. Aleluia, aleluia. Um bocadinho no meio. Aleluia. Nós vamos ler hoje a palavra no livro de Romanos. Vamos ler a palavra no livro de Romanos, capítulo 8. E vamos ver até onde o Senhor pode nos levar. Aleluia. Romanos capítulo 8. Amados, a palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 8. Eu vou abrir mais uma Bíblia, porque eu tenho a versão... Tenho a King James atualizada e também tenho a Dake Bible. A Dake Bible é mais a tradução é do estilo King James. Para muitos de vocês, se calhar tem uma tradução diferente, a ouvirem a leitura poderá criar às vezes uma certa confusão, mas é só para fazer entender. Pode ser um bocadinho mais demorado, mas vai ajudar a compreensão de todos. Aleluia. Então, vamos ler o livro de Romanos, capítulo 8 também. Ok, está aqui a versão da Dake Bible, mas eu vou preferir ler na King James atualizada. Amém? Aleluia. A palavra de Deus diz-nos assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Esta palavra é bem clara. Deus está a dizer que já não existe condenação daqueles que estão a caminhar em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Então, como nós vamos compreender o que é andar no Espírito? Mas eu vou ler mais o versículo 2 para ajudar a entender. O versículo 2 também diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então o que nós vamos entender aqui? Nós vamos entender que o Senhor está a dizer
que a lei do Espírito da vida que estava em Cristo Jesus, ou que está em Cristo Jesus, nos livra da lei do pecado e da morte. Então, esta morte, o que é que Deus está a se referir? Deus está a se referir da morte, da morte do espírito humano, da separação que o espírito humano alcançou, foi a consequência no jardim do Éden. Aquilo que Adão foi desligado, Adão foi desligado do Espírito Santo de Deus e passou a ser um homem mortal e passou a ser um espírito mortal também. Quer dizer, um espírito sem vida, sem comunhão. É isso que Deus está a se referir aí. Então, mas no entanto nós encontramos com Romanos 8 que, portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem sido uma passagem que aqueles que estão apostatados têm usado muito para, vamos assim dizer, para enganar as pessoas, para levar as pessoas a essa adrenalina do falso, de uma salvação placebo, que não é verdade. Por quê? Porque até porque algumas Bíblias já nem sequer põem a última parte, eles normalmente leem, portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e terminam ali. Mas mesmo terminando ali, ela não fica sem sentido, porque se nós vamos buscar, vamos entender o que é estar em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? Porque no versículo 2, a Bíblia vem já nos trazer um esclarecimento, vem nos dar mais uma clareza acerca de tudo isso. Ela diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer que nós, ao aceitarmos Jesus Cristo pela fé, porque a salvação não é pelas obras, nós não fizemos obras nenhuma, nós não fomos boas pessoas, nós não fizemos algo que nos possa dar essa garantia de salvação, a não ser Ele mesmo, Cristo, por toda a obra que Ele fez na cruz. Então, essa salvação nos é dada pela própria misericórdia, a graça de Deus. E quando ela nos é dada, nos é conferido o Espírito de vida. Quer dizer que agora deixamos de depender do Espírito da lei, do pecado e da morte, que era a lei dos sacrifícios cerimoniais da purificação, que era a lei de Moisés, que foi dada ao povo. Isso estamos a falar, ao povo de Israel. Aleluia. Antes da nova aliança. Então o que é que nós vamos entender? Aleluia. Nós vamos entender aqui que a Bíblia Sagrada está nos a falar que já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok, vamos agora tentar entender. Como vamos entender o que é estar em Cristo Jesus e andar segundo a carne, segundo o Espírito? Vamos ler Gálatas, capítulo 5, no versículo, acredito, 16. Amém? Vamos ao livro de Gálatas, meus irmãos. Não mantenham o Romano, porque é a nossa base, nós vamos continuar a ler. Mas eu quero levar para nós meditarmos em Gálatas, para entendermos o que é isso, para chegarmos à compreensão do que o Senhor está a falar aí. Porque Gálatas vamos ler em paralelo com Romanos. Então é melhor manter já algo aí marcado para não fugir. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Então o que a Bíblia diz? A Bíblia nos diz então: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito. Acredito que em outras versões deve ter uma expressão diferente, não é? Eu também tenho aqui outra Bíblia, mas estou a ler na atualizar. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Aleluia. De modo que não conseguis fazer o que quereis. O que a Bíblia está a dizer aqui? A Bíblia está nos a aclarar, está nos a trazer vivicamente os atributos que o homem tem, porque a luta do ser humano, do homem, é ele mesmo, é as suas decisões com relação a esse evangelho, aquilo que ele segue, o que ele acredita. É uma luta internamente nossa. Então, aqui quando a Bíblia diz no versículo 17, porquanto a carne luta contra o Espírito, estamos a ver que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estamos a ver dois atributos aí expostos. E depois ela no final diz, para não fazeres o que quereis fazer. Agora vê lá, há uma separação. Quando fala-se da carne, fala-se do Espírito, separa-se de quem você verdadeiramente é. Então onde é que nós vamos encontrar esse entendimento? Nós vamos ao livro de Tessalonicenses,
capítulo 1, versículo 5. Capítulo 5, aliás, versículo 23. Vamos ler o livro de Tessalonicenses. Aleluia. Para nós entendermos o que realmente o apóstolo Paulo está nos a trazer aqui em termos de revelação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aleluia. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz-nos que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui que ela está a dizer que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente todo o vosso espírito, primeiramente, alma e corpo. Aleluia. Então nós precisamos entender o que Deus está a falar. Eu espero que os irmãos estejam realmente a entender, aqueles que vão ouvir e os que estão entrando no canal. Então Deus está a demonstrar aqui que o homem primeiramente é espírito, tem uma alma e habita num corpo físico. Amém? Então a luta dessa salvação está dentro dos atributos, é a guerra que existe dentro do próprio ser humano, nas decisões que vai tomar, entre seguir a Deus e seguir o mundo, ou seguir o diabo, está no próprio homem. Está entre o seu próprio espírito, alma e corpo. Então a milícia que existe entre o espírito entre o espírito e o corpo é para, quer dizer, é para dominar. Quer dizer que o espírito quer dominar a alma ou o corpo dominar a alma. Mas cabe ao nosso livre-arbítrio, que está na nossa alma, é que vai tomar decisão. Qual nós vamos seguir? Vamos seguir o espírito ou vamos seguir os desejos da nossa carne? Então esse é o grande mistério da palavra de Deus que está aqui. Mas Jesus não deixou isso para além. Jesus deixou isso bem claro. Ele também, como o Senhor, sendo Ele Deus, veio em forma de homem, humilhou-se até a maneira, até a morte de cruz. Ele teve as mesmas experiências que qualquer ser humano, qualquer um de nós tem experimentado. Então Jesus veio para quê? Para mortificar as obras da carne, para que você seja vivo no Espírito, para que você sirva a Deus no Espírito. Amém? Mas eu vou mais à frente mostrar também essa passagem. Então, entendemos aqui que o homem é espírito, alma e corpo. Agora, como você vai entender, antes de prosseguirmos com o ensinamento, como você vai entender como é que esses atributos funcionam? Deixa eu explicar muito calmamente. Eu acho que eu tenho que baixar aqui. Está bem. Eu tenho que explicar muito calmamente. Servo de Deus, irmão, irmã, escute, entenda uma coisa. A própria ciência da psicologia, amém? Estamos a falar do mundo, da ciência. Ela apresenta 3 atributos do homem, pela qual chamam o ego, que é o espírito do homem, depois o superego, que é a alma do homem, e depois o id, que é o irracional, que é o corpo do homem. Essa cascata que a gente habita. Mas eu vou lhe fazer entender melhor para você perceber esse estudo que é profundo. Ok, vamos lá ver. O espírito é o ego, na ciência. A alma é o superego. O corpo é o id. Estes 3 construtos formam o homem. Estes 3 construtos formam o homem. Somos nós. Por isso que você tem dilemas nas suas decisões. Por isso que você tem experimentado uma espécie de quer dizer, um conselho de um lado, um conselho do outro. E ficas dividido entre 2 decisões para tomar. Porque isto é que Deus nos deu esses atributos. E a razão da vinda de Cristo foi a mortificação da natureza carnal. Porque o homem foi feito para andar no espírito. O corpo foi lhe dado apenas como uma vestimenta para ele habitar nesse mundo. Deus comunhava com o espírito do homem. Em Adão, Deus estava em comunhão com Deus. Porque se o sopro de vida foi dado a Adão, este sopro de vida
é que deu o espírito de Adão vida, quer dizer, é que no fundo nasceu, deu origem. Por isso o apóstolo Paulo em alguma parte da escritura fala também o pai dos espíritos, considerando Deus e Jesus, pai dos espíritos, não é verdade? Então nós temos que entender que nós temos que estar em constante comunhão com Deus. Esta é a morte que o mundo experimenta. Todo aquele que não é nascido de novo, ele está separado, não tem comunhão, não tem ligação. A inimizade, a barreira da inimizade não foi quebrada. Por isso é que Jesus veio para quebrar a barreira da inimizade que deixava de nos ligar o Espírito Santo ao nosso espírito, para podermos seguir o conselho que vem do Eterno, a sabedoria que vem de Deus. Aleluia. Mas vamos agora então, já que estamos a falar dos atributos, eu quero descrever um bocadinho rapidamente para nós entendermos como são processadas as nossas decisões, as nossas ideias. Vamos lá ler, ou vamos falar. No caso do Espírito, o que tem o Espírito? Eu tenho que descrever os atributos do Espírito. O Espírito também tem 3 atributos. O Espírito tem comunhão, ok? Isso é que garante vida ou morte do ser humano. Não vamos falar na questão da vida, como é que se diz? A vida biológica, não é isto. Nós estamos a falar da vida espiritual. Quando no nosso espírito nós temos a comunhão, essa comunhão é a comunhão com Deus que Adão havia perdido e que nós, os cristãos nascidos de novo, resgatamos, voltamos a ter comunhão com Deus, porque agora o Espírito Santo habita em nós, amém? E vivifica o nosso espírito. Então o homem tem comunhão, o espírito tem comunhão, consciência. A consciência é o que é? A consciência é a razão, é aquilo que te faz saber que você é um ser humano, você está em vida, você tem, você tá dentro vamos dizer, habita no universo, o país em que você habita, que identifica, quer dizer, a consciência de todas as coisas vívicas que você tem, a experiência que você tem da vida. Por isso que o primeiro teste que se faz a uma pessoa que está a ficar demente, ou que está em estado de mente, é nós perguntarmos quem ele é, aonde ele mora, que horas são, que dia é hoje. Porque o que acontece nisto? Isso futuramente também poderei passar o estudo. O que acontece é que há um bloqueio do espírito quando a pessoa é possessa por espíritos malignos. O espírito do homem fica bloqueado, ele perde o direito de interagir com a alma. Então os espíritos demoníacos se apossam do espírito do homem e trancam essa porta, e ele perde consciência, ele não tem comunhão, não tem consciência e nem sabedoria, quer dizer, ele faz as coisas de uma forma, como se diz, louca. Ele não tem consciência nem sabedoria, porque o Espírito tem 3 atributos que são comunhão, consciência, que é a razão, que já expliquei, e a sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria não é nada mais, nada menos do que aquilo que o homem tem em termos de conhecimento sem ser ensinado. O Espírito do homem tem consciência, tem sabedoria de todas as coisas, porque a sabedoria dele vem de Deus. Coisas não ensinadas estão nesse Espírito que foi gerado por Deus, que Deus deu, que nos dá vida. Ele conhece todas as coisas, mas como ter esse acesso? O homem que não é nascido de novo, ele está cortado desse acesso. Ele não tem acesso ao espírito dele. O espírito dele está como se fosse bloqueado, está como se bloqueado. Por quê? Porque não há acesso e não há revivificação do espírito, porque está desligado de Deus. Amém? Eu acho que até ali podemos nos fazer entender. A alma, o que é a alma? A alma também possui 3 atributos. Temos a mente, que é a memória, quer dizer, aquilo que nós arquivamos, guardamos, o ensino, a educação, as boas maneiras, a própria palavra de Deus tem que sair, o Espírito conhece, mas ela tem que ser ensinada para a alma aprender e viver. E a memória, porque nós reparamos quando se fala, Jesus apresenta a experiência do homem que foi para o inferno, o homem rico e Lázaro, vê-se que eles tinham as suas memórias vívicas.
Eles sabiam quem eles são, de onde vieram, tinham todo isso, porque a memória acumulou ao longo desse tempo toda esta informação. E eles viviam, aliás, estando no inferno, sabiam quem eles eram, sabiam o ano que estavam, eles tinham consciência de tudo. Aleluia? Porque é a sua memória que guarda essas coisas. E essa vai ser, o castigo será esse, porque você vai ter a tua memória vívica de todas as coisas boas e mais que você fez, seja estando no céu ou estando na terra. Amém? Depois temos o que? Tenha a vontade, o segundo construto, a vontade, que é no fundo o livre-arbítrio, é aquilo que você, a tua decisão que você toma. Você tem esse direito. Quer dizer que você como ser humano, você como homem, apesar de ter os três atributos que são espírito, alma e o corpo, você como alma, a memória, é que toma as decisões, é que leva a direção da vida que você quer levar. Aleluia. Na alma está um atributo que é que muitos daqueles que se calhar não nascido de novo têm experimentado, têm tido algumas experiências que eles consideram espirituais, mas são carnais. Quer dizer, que não foram ativadas no espírito, mas são experiências carnais. Qual é esse atributo? O atributo são as emoções. As emoções é que leva a pessoa a adorar a Deus com sentimento, adorar a Deus, buscar a Deus com a dor, o choro, a mágoa. Tudo isso está na alma da pessoa, que contém as emoções. Mas essas emoções são muitas das vezes enganosas. Por que enganosas? Quando nós vamos buscar a Deus, muitas das vezes são ativadas as emoções quando nós não temos o Espírito Santo, ou então quando estamos fracamente espiritual. E ativamos as emoções e pensamos que é espiritual. É ali onde acontecem as falsas curas, nos falsos milagres, as falsas dores desaparecidas. Porque é adrenalina entra, as emoções ativam e você realmente se sente como se não tivesse nada. Amém? Mas vamos falar também disto numa próxima oportunidade. Amém? Então, e depois temos o terceiro atributo, que é o corpo. Estamos a falar, falamos do espírito, da alma e do corpo. Do espírito, da alma. Agora vamos falar do corpo. O corpo não tem nada mais, nada menos que aquilo que a própria ciência da psicologia chama de os atributos irracionais. Que ela tem o sangue, carne e ossos. Amém? Então, meus irmãos, é mais ou menos isso para nós entendermos. Então aqui vamos poder entender, ok? Que, portanto, Romanos 8:1 até 2. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, isto, a Bíblia não está a dizer que você que vai à igreja, que você que frequenta a igreja, que você que é do grupo coral, que você que foi consagrado como diácono, já não existe nenhuma condenação para ti. A não condenação existe quando você tem o cumprimento da lei, quando você cumpre como Cristo cumpriu a lei. Quer dizer, o cumprir a lei em nós é aceitar Jesus inteiramente, é nos entregarmos, nos submetermos completamente a Jesus Cristo. Aleluia? Então, é isso que a Bíblia está a dizer. Então, isso tem sido motivo da apostasia, de heresias, onde therefore there is no more condemnation for those that are in Christ. Já nem dizem daqueles que estão em Cristo Jesus. Até só dizem, therefore there is no more condemnation for those that are in Christ Jesus. Portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como se fosse algo automático. Esse versículo, Romanos 8, aplica-se para todo cristão que é nascido de novo, que aceitou Jesus. Mas existe uma responsabilidade da parte do cristão, que é submeter-se, estar em Cristo Jesus verdadeiramente, crucificar as obras e as paixões da carne, aceitar, imbuir no Espírito a esta salvação que ele recebeu, andar em submissão segundo a vontade de Deus. Amém? Então é isso que é a responsabilidade do cristão. Vamos lá continuar. Então aqui não está a dizer que você, por estar na igreja, porque agora entrou na igreja, porque agora frequenta uma igreja, pronto, já não há mais condenação para ti, porque você entrou na igreja, agora já está tudo bem. Não, a Bíblia está a dizer para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que obedecem o Espírito. Aleluia? E ainda nem terminamos Gálatas, depois vamos entrar. Ok, mas vamos lá ver. Portanto, aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida
pela natureza pecaminosa, o que a lei não conseguiu realizar? Foi a salvação, alcançar a santificação. A lei não conseguiu alcançar, nenhum homem pela lei de Moisés conseguiu ser salvo. Nenhum homem pela lei de Moisés conseguiu alcançar esta maravilhosa salvação. Amém? Por isso Cristo teve que vir no nosso lugar, tomar a cruz do cavalo, veio em forma de, sendo ele Deus, veio em forma de homem, tomando a forma de homem, humilhou-se até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou de tal maneira que ele deu o nome que está acima de todo nome. Que no nome de Jesus, todo joelho se dobra. Daqueles que estão na terra, no céu, na terra e debaixo da terra. Então é a palavra de Deus. Aleluia. Então, a natureza pecaminosa, porque estava enfraquecida pela natureza pecaminosa. Deus o fez enviando, tá vendo? Deus o fez enviando seu próprio filho. A semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Entende bem? Na carne. Então o que nós estamos a ver aqui? Nós estamos a ver que há necessidade do cristão crucificar a carne. Há necessidade do cristão se imbuir no Espírito. Há necessidade do cristão se entregar verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus. Andar em submissão, obediência a esse Espírito Santo. Para que possa realmente experimentar o não, a já não condenação. Aleluia. Então no versículo 4, a Bíblia diz: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. O que a Bíblia está a dizer aqui? Que aquilo que nos demanda da lei de Moisés, que foi dada ao povo de Israel, ela torna-se justa quando nós nos submetemos ao Espírito Santo. Quando nós nos submetemos e andamos em Cristo Jesus, aceitamos a Jesus, endossamos a Cristo e andamos segundo a vontade de Cristo, a exigência desta lei do passado torna-se, quer dizer, cumpre-se. Quer dizer, você é justificado como se cumpriu toda a lei mosaica. Como se você tivesse cumprido a lei mosaica, porque Jesus veio cumprir a tua conta. Mas se você aceitar a salvação em Cristo, submeter-se a Jesus no Espírito, andar segundo o Espírito, a lei, as exigências da lei mosaica são cumpridas em ti. E torna verdadeiramente, justificamos, testemunhamos que esta lei é justa. Aleluia. Aleluia, igreja. Então é aí que nós vamos entender. Agora, vamos lá ver. Como nós vamos determinar que nós estamos a andar no Espírito? Então a Bíblia aqui diz. Vamos voltar no Gálatas 5. Gálatas 5, 17, já lemos, vamos ler o 18. Contudo, sois guiados pelo Espírito. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, se sois guiados pelo Espírito, se verdadeiramente você recebeu o Espírito Santo de Deus, se verdadeiramente você endossou, submeteu-se ao Espírito Santo, já não estáis subjugados pela lei. Exatamente, a repetir a mesma coisa que estamos a ler no Romanos 8. Primeiro e segundo. Primeiro, do versículo 1 ao 2. Então ele está a dizer: contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. No 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Estamos já no versículo 19. Então ele está a mostrar como é que vamos determinar que o indivíduo ainda está na carne. Vamos lá ver. Como é que vamos determinar? A idolatria. São manifestas. Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Ok. O que é imoralidade sexual? Precisamos transmitir uma por cada um. Imoralidade sexual é o teu pensamento perverso. Que você permite que toda vez que você pensa, você é imoral. Você olha para as mulheres de uma forma com pensamentos perversos. Você, irmã, olha para os homens com pensamento perverso. Você cria imagens e pensamentos perversos. Esta é a imoralidade sexual. Contra o próximo, contra a esposa do próximo, contra o marido da outra, contra o jovem que passa, contra o irmão. Todo aquele tipo de pensamento são imorais.
Quando nós estamos diante de alguém que veste provocante e nós nos deixamos levar pelo pensamento, seja homem, seja mulher. Aleluia! Então essa é a imoralidade. Se você ainda experimenta esses pensamentos, a Bíblia está a dizer, o pensamento até pode vir, mas se você vive esse pensamento, isso também é outra lição que eu ia falar em Tiago, para entender que o pensamento poderá sempre vir. Ninguém está livre do pensamento não vir, mas é o endossar e o aceitar que vai determinar se você é imoral ou não. Amém? A impureza. Nós sabemos que é impureza. Andar no adultério, na fornicação e todas as outras coisas. E libertinagens. Amém? Aleluia. No versículo 20. A idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, a dissensão, as fações, a inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que estáis praticam não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, a Bíblia não está a chamar a atenção. A Bíblia não está a falar de pessoas que estão no mundo, porque o mundo é trevas. Apóstolo Paulo está a falar para a igreja de Gálatas. É uma igreja que já foi convertida, já aceitaram Jesus. Mas, no entanto, são a eles que têm que ser pregadas essas boas novas. Porque hoje, se alguém acompanha os meus vídeos, sabe que eu já preguei acerca da salvação. E continuo, estou fazendo o trabalho dessa pregação do processo de salvação. Ainda não terminei. Então, eu já expliquei aqui, já ensinei que a salvação é separação. A salvação não é que você já entrou no reino, você foi separado deste mundo, do sistema corrompido do mundo, para ser colocado à luz. Aleluia? Você foi colocado na presença da luz. Para quê? Para você ser moldado para entrar no reino. Por isso o apóstolo Paulo aqui está a dizer que não herdarão. Como que você não herdará se agora estão a lhe pregar o evangelho da nova, da palavra de fé? Está lá a dizer que você está salvo e já não precisa mais nada, desde que você aceitou a Jesus, acabou. Não! Apóstolo Paulo não está a falar para não crentes, está a falar para crentes, pessoas que já aceitaram a Jesus. Ele está a dizer, os que praticam não herdarão o reino. Quer dizer que se você foi salvo e você continua nessa prática, você não quer resistir ao Espírito Santo, você não entrará, não herdará o reino dos céus. Aleluia? Não herdará simplesmente o reino dos céus. Então é isso que Paulo está aqui pelo Espírito Santo está a dizer. Então já entendemos que se você pratica essas coisas que lemos em Gálatas aqui, você ainda não submeteu seu espírito, então portanto o não há mais condenação não se aplica assim. Ainda, porque você ainda não se submeteu totalmente ao Espírito Santo. Amém? Aleluia. E a mesma forma vou lhe dizer que a quem, por exemplo, quem está a lhe pregar o evangelho carnal, ele está a fazer o quê? Ele está a pregar o egoísmo, posso lhe considerar o egoísmo, está a praticar a idolatria, também a feitiçaria, e esse, vamos assim dizer, o ódio também. E muitas das vezes, por causa de estarem a caminhar fora dos princípios do Senhor, acabam por fazer o quê? Por caírem também no pecado sexual, na imoralidade. Porque há um perigo quando nós seguramos um outro evangelho. Nós estamos sobre abrimos uma porta grande da nossa vida para os espíritos imundos governarem nossas vidas. Amém? Aleluia. Então é aí. Agora, como vamos determinar que alguém realmente está a experimentar a submissão, já está em Cristo Jesus e já não há condenação nele? Vamos ler o livro de... Vamos ainda continuar em Romano, no 22, vamos lá. Entretanto, o fruto do Espírito é... 22, versículo 22. Amor, alegria, paz... Já vimos? Paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
contra estas virtudes não há lei. Quer dizer que se tens essas coisas flutuando pelo Espírito em ti, amém? E se estão a flutuar em ti é porque estás no Espírito, já não há condenação, não há lei para ti. Você cumpriu com a lei, agora vive essa graça, não há mais condenação. É preciso você estar aqui para não ter mais não há condenação para ti. 24. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne. O estar em Cristo Jesus é o ato, quando você pertence a Cristo Jesus, você crucifica a carne com as suas paixões e os seus desejos. Tornam-se totalmente crucificados. Aleluia. No 25 diz o quê? Se vivemos pelo Espírito, andamos de igual modo sob a direção do Espírito. Aleluia. Então aí terminamos, entendemos o que é estar verdadeiramente em Cristo Jesus. Então, o não à condenação é a submissão, é a total entrega da pessoa, vamos dizer, do teu ser, do homem a Deus. É você andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Se você estiver a praticar as obras da carne, você ainda não está no Espírito, você ainda não se submeteu totalmente a Deus. Então você precisa alcançar isso. Existe, e eu também falo daqui em algumas pregações, também falo das obras da fé. Aleluia? As obras da fé. Essas são as obras da fé que vão justificar que você verdadeiramente é nascido de novo. É assim que se justifica que você é um cristão. A justificação de ser um cristão são as tuas ações, as tuas obras de fé. Quer dizer, obras motivadas pela fé que tens em Cristo Jesus. Vão lhe dar a mansidão, o amor, o domínio próprio, a fidelidade, a paciência, a benignidade, a bondade, a alegria, a paz. Lhe vai ser conferida. Amém? Porque você submete-se ao Espírito Santo. Aleluia. Não é você está na igreja, confessa Cristo Jesus e ainda está na prostituição, ainda está na bebedeira, ainda está no adultério, ainda vive na fornicação. Todas essas coisas vive conscientemente, mas lhe estão a pregar que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não está em Cristo Jesus. O teu pregador não quer falar porque ele prega um evangelho placebo, porque ele prega uma heresia, ele prega um falso evangelho, porque o interesse dele é mais os teus dízimos, as tuas ofertas. Por isso ele não fala a verdade, ele não prega a verdade, porque ele tem interesse de ter povo, porque o povo é que dá o negócio, você é um negócio para ele. Então ele não vai te pregar isso que eu estou a pregar aqui. Por isso que quem prega a verdade não tem muita audiência. A Bíblia é clara. Apóstolo Paulo não pregou para grandes congregações. Não. Quando lhe foi permitido, era nas sinagogas, nos templos dos judeus, para ir transmitir a palavra. Mas depois as igrejas, onde é que estavam as igrejas que Paulo dirigia? Eram feitas em casas. Amém? Eram feitas em casas. Podia ter igrejas grandes? Sim, mas a igreja cristã não era uma igreja legalmente reconhecida pelos estados. Era como se fosse uma chamada underground church. Aleluia? Então, quando nós começamos a seguir vamos dizer, a multitude de pessoas, porque estão aí por um sítio, claro, esse pastor é o superstar, ele quer pregar aqui, ele quer pregar aquilo que te agrada, ele não faz. É assim, eu tenho dito isso, né? Tiras o teu pastor que prega toda hora, não, você está bem, é benção, Deus vai te abençoar, Deus vai. Claro que Deus vai nos abençoar e Deus já nos abençoou. A benção está em nós. Amém? Mas que continua a te pregar nesse sentido, ativando os teus sensos carnais, ativando os atributos da tua carne, para os teus desejos, para tornas-te uma pessoa desenfreada nos desejos carnais e vives uma vida carnal, porque ele só te prega isso, ele não te prega o reino. Quando te falarem do reino do céu, nem há alegria em ti, porque quando você pensa no reino do céu, porque você está a conquistar bens e meios e está a ter coisas, você começa a amar o mundo. E o amor de Deus desaparece de ti. Você tem desejo dessa terra. Então, se falar que Cristo está a vir amanhã, há uma preocupação em ti, porque a primeira preocupação que você tem, poxa, tudo isso que eu conquistei, vou deixar. Por quê? Porque você não foi ensinado a andar no Espírito. Não te pregaram a verdade. Mas agora me diz uma coisa. Como é que você pode andar no Espírito e sendo rico? E porque eu não estou a pregar aqui contra quem tem a posse, quem conquista e a dizer que não vai ser salvo. Isso não é verdade.
você pode ser rico, você pode conquistar todas as coisas, mas tem que te pregar a palavra da verdade. Por quê? A palavra da verdade vai te desconectar das coisas carnais. Você vai continuar a ter, mas você não vai ter amor por elas. Você vai começar a reconhecer, no sentido espiritual, que aquilo da palavra que você recebeu, que você está de passagem. E o objetivo e o propósito pela qual você tem riquezas. Você vai servir a este propósito de Deus e não servir às riquezas, e não servir aos bens que você conquistou. É isso que Deus irá fazer em ti. É isso que irá revolucionar sua vida. É isso que irá mudar a sua vida. Aleluia? Então é exatamente isso que eu peço, que você deve andar no Espírito. Você deve andar no Espírito, não considerar que isso não é uma palavra mágica. Portanto, já não é uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque, não, isso não é uma palavra mágica. Isso é uma palavra de Deus, é uma palavra séria. É uma palavra que nós devemos imbuí-la no Espírito e caminhar. Aleluia. Então vamos lá, vamos continuar. Já estamos no 5, no versículo 5, Romanos 8, agora versículo 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. É exatamente o que eu acabei de dizer. Você até pode ser rico, entra na igreja é rico, tem meios, ou conquista quando é cristão. Se você tiver te ensinar realmente a palavra de Deus, você imbuir no Espírito, andar segundo a vontade de Deus, você não estará virada às coisas carnais. Entretanto, vamos lá, entretanto os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Qual é o Espírito que estamos a falar? Estamos a falar do Espírito Santo. O que o Espírito Santo deseja. Porque primeiro você se ativa no teu Espírito, você fica ativado no teu Espírito. Como o Espírito Santo vem e diz, habita com o teu Espírito, é aí aonde está o grande mistério. Que o teu Espírito receberá do Espírito Santo as instruções. O teu Espírito receberá, quem vai? Você vai receber as direções, vai receber a revelação. Tudo vem no teu Espírito. O Espírito Santo te notificará das coisas erradas que você faz. Te notificará do erro que cometeste hoje. Porque nós estamos em constante santificação. Porque nós cometemos um erro, o Espírito Santo notifica-nos. Nós dobramos o joelho, vamos ter com a pessoa com quem a gente faltou, cometemos algum erro, vamos pedir perdão e continuamos a caminhar. É esta a palavra de Deus. É esta a palavra de Deus. Aleluia? Vamos lá. Então, no versículo 6. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Mas aqui estamos a falar primeiramente, toda a Escritura Sagrada, a palavra de Deus se refere à vida espiritual. Que os fatos que nós consumamos na vida carnal, fisicamente, são consequência, mas começa tudo no Espírito. Deus não fala pela carne, Deus fala pelo Espírito. Então, essa morte da mentalidade, estamos a falar que o que você observar, o que se encher a tua mente, o pensamento que recorrerem na tua memória, as tuas ideias, estas te levarão o quê? A mentalidade de morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Se você se concentrar nas coisas espirituais, você vai ter a mentalidade de vida, que é paz no teu espírito e consequentemente a tua vida física. Aleluia. No versículo 7 a Bíblia diz: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Porque Deus não está ligado, Deus não está conectado à tua carne. Quando você exerce as tuas emoções naquele domingo, você fica ali a gritar, aquela casa é minha, o emprego é meu, Deus me deu, isso vai ser meu, eu conquisto. Até o marido da outra você ora. Aquele homem é meu marido. Mas espera aí, Deus é justo. Deus é justiça. Ele não vai fazer injustiça, porque você está na igreja e fala que a filha dele está cometendo injustiça. Deus não é conivente a nenhuma injustiça. E para já ele não houve orações injustas. Orações injustas Deus não escuta. Aleluia. Ele só escuta as orações que são feitas segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade é que? Dentro dos parâmetros, dos princípios de Deus. É a justiça. Amém? Então o que diz? Pois não submetes depois diz, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Pois não submetes à lei de Deus, nem a consegue fazer. Está entendendo? Não tem como você cumprir, andar com Deus na carne. Depois no 8.
Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Não agrada a Deus. Agora, como é que você vive na carne? Já expliquei. Você vive na carne, pode ser pastor, pode ser pregador. O evangelho quem prega o evangelho da prosperidade é um cristão carnal. Não importa se ele é pastor, se ele é líder, se ele é bispo, se ele é arcebispo, se ele é reverendo, se é papa. Ele é um cristão carnal. Não mortificou as obras da carne. Ele continua vivendo na carne e não herdará o reino dos céus. Aleluia. O evangelho da prosperidade é o evangelho do inferno, é o evangelho do diabo, é o evangelho criado por diabo Satanás. Esses pastores que pregam estão enganados, completamente enganados e seduzidos nos seus desejos carnal. Eles próprios têm desejo, o desejo de... Não vejo que eles falam eles estão completamente poluídos, corrompidos com os desejos deste mundo. A conquista, ele mede o sucesso pela medição do mundo. O sucesso dele é que a igreja está cheia, é que as pessoas estão lhe ouvir, estão lhe amar, estão lhe adorar. Não. Está completamente enganado. Está completamente enganado. E agora, isso não quer dizer que eu estou a dizer que alguém que prega a verdade não tem uma igreja cheia. Não é isso. Mas olha, eu estou a mandar identificar o evangelho que ele prega. Olha para o evangelho, o tipo de evangelho que ele prega. Olha para os frutos da mensagem nos membros daquela igreja. Os cristãos estão verdadeiramente em boa salvação. Estão a viver a fé em Cristo Jesus. Estão a andar segundo a vontade de Deus. Saíram do pecado, abandonaram as coisas antigas, arrependeram-se do mal que faziam antes de serem convertidos. Aí é que vais ver se realmente essa mensagem está a ser pregada. Amém? Eu estava me esquecendo de alguma coisa. Eu estava a falar, se tirarmos um pregador que prega, passei, esqueci, agora quero recordar. Se colocamos um pregador da prosperidade, os motivadores, eu digo até, são motivacionais, os que pregam o evangelho motivacional, amém? Também é outro evangelho, amém? Nós já somos motivados, aliás, tem coisas que é a verdade, algumas que são a verdade que eles pregam, né? Que nós não devemos sim, de cabisbaixo, nós devemos saber quem nós somos, devemos, em Cristo Jesus, mas não é para ativar e desenfrear, quer dizer, há outro lado que é feito, que mata o espírito, para você andar na carne. Então, se tirares esse pregador, eu posso lhe aconselhar, eu conheço grandes conferencistas motivacionadores. Eles, se vierem falar contigo, você está vivendo um problema, do momento que eles começarem a conversar contigo, você ouvir um vídeo deles, você, oh meu Deus, que bom, te dão a esperança, te motivam, te fortalecem para você ir atrás da vida e continuar a batalhar pelas coisas que você quer. Isso é bom, mas não é a palavra de Deus. Nós temos outra missão. A palavra de Deus por si tem isto, mas não podemos trazê-la no sentido humano. Então, os pregadores da prosperidade têm pregado, só têm colocado versículos bíblicos, mas eles pregam, eles se copiaram a esses motivacionadores. Eu já disse, eu já experimentei isso desde 1997, 2002. Eu já fui ver essas conferências. Não era um cristão. E falava as mesmas coisas que hoje a igreja está a pregar. Como pregação, que não é pregação. Amém? É como muitos de vocês conhecem, aqueles que estão bem ativados. Recordam-se, eu pessoalmente também, por acaso, comprei. Tenho este livro até hoje, mas despertei-me com o tempo para entender o que é. Havia um livro que foi vendido com muito sucesso, O Segredo. Este livro, havia irmãos, eu recordo, dentro da igreja onde eu estava, havia irmão que eu trouxe para nos vender o livro. Tinha livro disponível para vender para todo mundo. E o pastor aconselhou a toda a igreja a comprar aquele livro. O Segredo. Quando depois de nós, quando as pessoas estão no Espírito, leem aquilo, entenderem, buscar. Quer dizer, tem toda a você ler esse livro, qualquer pastor, para não ler, eu vou dizer assim, você que prega a prosperidade, quer ser bom pregador da prosperidade, eu vou lhe dar um conselho. Não compra mais nada, compra só o livro de motivacionadores, conferencistas motivacionadores. Mas o primeiro livro que eu vou lhe aconselhar, aquilo que eu já li e vi, é o Segredo, o livro Segredo. Compras esse livro, leis aquele livro e torna-se quer dizer, vai ser eloquente de falar da vida, das experiências. Este livro não é de Deus. Você reparar? Este livro, depois de investigar,
fazemos a leitura, acompanhamos tudo. É o livro da nova era. A mensagem, muita das mensagens da palavra de fé, do movimento Palavra de Fé, pregam com base no livro da nova era, e os outros ocultistas que surgiram ao longo do tempo. É preciso, por isso eu chamo a atenção à juventude cristã, que façam o due diligence, quer dizer, por favor, façam o vosso exercício investigativo, busquem bastante. A internet está aí, tem todo o material necessário que você precisa para encontrar a resposta de muita coisa. E quando segurares a Bíblia Sagrada, vais poder entender o que eu estou a falar. Aleluia. Então é exatamente isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Eles são pregadores, quer dizer, conferencistas motivacionadores. Eles não estão a te pregar a palavra de Deus. Se eu tirar eles, se pudesse, se eu tivesse capacidade de poder fazer isso, até porque capacidade eu posso ter, mas se Deus me permitisse que eu pegasse um dos bons conferencistas motivacionadores, levasse para uma igreja, onde o pastor prega o evangelho da prosperidade. O pastor entra primeiro, prega. Quando ele terminar, ele sai, dá tempo ao conferencista motivacionador. Esse conferencista vai abafar toda a pregação do pregador, porque ele está a um nível muito baixo daquilo que o motivacionador vai trazer para vocês. O motivacionador vai explicar melhor, vai esclarecer melhor, vai te trazer esperança, vai te motivacionar para as coisas da vida. Não vai falar do evangelho nem da Bíblia Sagrada, mas você vai entender que este motivacionador superou o teu pregador. Aleluia. Amém. Então, até aqui, acho que deu para entender. Então vamos lá ler o versículo 14, ainda estamos em Romanos 8, no versículo 14. Romanos 8, versículo 8 também. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, contudo, isso é que traz a confusão a muito. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de facto o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Esse versículo é esclarecedor. Paulo está a dizer, ok, tudo bem, como já foste salvos, você já está separado, não estás mais debaixo do domínio da carne, quer dizer que a carne já não tem que ser ela a direcionar a tua vida, porque você recebeu o Espírito Santo. Ó cristão de Gálatas, escuta, você recebeu o Espírito Santo de Deus, já não se submete ao domínio da carne, porque você já tem um Espírito que é um poder superior em ti. Para quê? Para mortificar com o Espírito as obras da tua carne, para você andar segundo o Espírito de Deus. Uau, que mensagem! E depois ele diz, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ele está dizendo, se de fato você recebeu o Espírito Santo, será que você recebeu mesmo? Está entendendo? E depois ele diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ele está dizendo, olha, se você ainda não é nascido de novo, se estás a simular um novo nascimento, mas não recebeste, por favor, se você não tem o Espírito de Deus, você não pertence a Cristo. Busca esse Espírito Santo. Está vendo? Paulo está a ensinar a palavra. No versículo 10. Porém, se Cristo está em vós, agora entende, se Cristo está em vós, está dizendo, se você realmente submeteu o seu Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo de Deus, porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Eu vi um grande pregador, um mestre entre nós, que ao pregar isso, ele dizia, é complicado entender isso até vê-se que é muito complicado, mas não é complicado. Quem disse que é complicado? Isso não é complicado. Aleluia. Isso não é complicado. Complicado é a falta de compreensão, a busca do Espírito Santo, que faz com que esse pregador não estava a entender o que Deus realmente está aqui a falar. O que Deus está a dizer não é nada mais, nada menos aquilo que eu acabei de esclarecer há minutos atrás. O que ele está a dizer? Portanto, porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Quer dizer
que se Cristo, você recebeu o Espírito Santo de Deus, submeteu-se ao Espírito Santo, olha, a carne, as obras da carne, o desejo desenfreado desta carne, a natureza carnal, está suplantada pelo Espírito Santo, está morta. Por causa de quê? Por causa do pecado que está nela. Quer dizer que o que vai ativar é aquilo que está no teu espírito, é aquilo que vai receber do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo trouxe para ti, é que você vai ativar e suplantar a natureza carnal, os desejos desenfreados da tua carne. Oh, aleluia! O desejo desenfreado da tua carne. Amém? Então está a dizer, mas o Espírito vive por causa da justiça. Quer dizer que o Espírito é vida por causa da justiça que está nele. Ele traz a justiça de Deus, traz os princípios, traz o Evangelho de Cristo em ti. Então esse Espírito está vivo. Mas ele suplantou a carne, a natureza pecaminosa. Aleluia. A natureza pecaminosa está suplantada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que sair à tona, é o Espírito Santo que tem que ser elevado em ti. É isso que Deus está a dizer. Portanto, o Romanos 8:10 não pode ser confusão para um cristão. Porque, porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. No versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou, agora está dizendo, como é que ele vai, como é que o Espírito Santo irá suplantar a carne, a natureza pecaminosa e o seu pecado em ti? Como? É essa passagem, 11. Ele diz, e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Oh, meu Deus! Tendo o pecado em ti, que é na natureza carnal, mas o Espírito de vida está em ti, que ressuscitou Jesus Cristo, o Espírito Santo, que levantou Jesus dos mortos, então este mesmo Espírito vai revivificar o teu corpo, a tua natureza carnal será revivificada pelo Espírito Santo. Quer dizer que ao silenciar essa carne, ao crucificar essa carne, como Cristo fez, você terá vida que vai fluir do Espírito. O Espírito Santo fluirá vida. E ao mesmo tempo também essa passagem ainda traz-nos ao entendimento da ressurreição vindoura, na qual Deus dará, quer dizer, ressuscitará um corpo espiritual para que nós entramos aos céus, para que nós vamos ao encontro dele, o mesmo corpo glorificado que Jesus Cristo tem. Aleluia! Então essa é a palavra. Esta é a palavra de Romano. Não, porque quer dizer, pregam outra coisa, têm pregado outra palavra para te enganar. Você precisa entender esse sentido. Romano é um livro muito espiritual que precisa você entender. Versículo 12. Portanto, irmãos, Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submisso a ela. Quer dizer, já não estamos em dívida, essa expressão também, já não estamos em dívida com a natureza carnal para andarmos segundo a ela. Quer dizer que nós agora devemos a obediência ao Espírito Santo, nós devemos andar segundo o Espírito. Aquilo que fala em Gálatas, as obras serão manifestas. Aleluia. 13. Porque se viveres de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizeres morrer os atos do corpo, vivereis. Foi o que eu acabei de dizer. Está claro. É espiritual essa palavra. E eu já disse, o morrereis tens que entender primeiramente a morte espiritual e depois a morte final. Não é nem a física, eu falo, a morte final. Quando fisicamente todos morrem, cristão como não cristão morrem, mas está a dizer, a morte final. Aonde irás? Onde serás enviado? Para o inferno ou para o céu? A morte final. Morre primeiro espiritualmente, depois a morte final. Aleluia. 14. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer, que quando nós recebemos o Espírito Santo, andamos segundo a vontade do Espírito, fazemos as coisas do Espírito,
andamos segundo o propósito de Deus, nós somos verdadeiramente guiados pelo Espírito. Aleluia. Opa. Aleluia. Nós somos verdadeiramente guiados do Espírito. Aleluia. Amém? Nós somos verdadeiramente guiados no Espírito. Amém? Então é isso que está a dizer. E esse Espírito vai testificar. Vamos ver. Pois vós não recebeste Espírito que vos escravize, para andares uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que o adota como filho. Fomos adotados como filho, por intermédio do qual podemos chamar Abba Pai. Quer dizer, esse Espírito vai testificar. Quando nós estamos andando segundo o Espírito Santo testifica em nós. E podemos dizer Abba Pai. Aleluia. No 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17, se somos filhos, então também somos que? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Mas são os sofrimentos, está falando da mortificação da carne e da experiência física que teremos no Evangelho. Aleluia. Este é o sofrimento, porque gememos em nós mesmos. Estamos em gemido, porque o pecado tenta se aflorar. O Espírito tem que abafar. O pecado tenta se aflorar. O Espírito tem que abafar. O pecado tenta se aflorar. Tem que ser crucificado. Tem que ser mortificado. Por isso eu disse, não é o pensamento vem. Mas como você recebe esse pensamento? Você endorça ou você repreende? Aleluia. Porque todo ser humano experimenta. Então não me digas, você está diante de um foco de tentação. Uma mulher desnuda, de repente aparece, ou mal vestida, impúdica. Você olha, como você... Não, porque você não vai deixar de olhar. Porque você porque acidentalmente encontrou, como é que vai fazer? Não vai viver nesse mundo? É aquilo que o Paulo, vamos, então, a não ser que nos retiramos desse mundo. Entende? Então quando você olhar, você não vai endorçar, você vai repreender. E o pensamento vai. Sucessivamente ao pecado, a tentação do roubo, a tentação do desvio, a tentação de se meter em negócios escuros, coisas... Tudo que vai lhe tentar vai vir no pensamento, mas você deve repreender, você não endorça o pensamento. Aleluia? Você não abraça-o. Então é isso que Deus está a dizer. Então vimos que, vamos ler, já lemos o 17, não é? Co-herdeiros com Cristo e seu sofrimento. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. No 18 vamos lá ver. Estou absolutamente convencido que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. É isto que nós devemos pregar à igreja. Que o nosso sofrimento atual, o nosso gemido no corpo, a nossa luta contra a natureza pecaminosa, a perseguição que nos é feita como cristãos verdadeiros, aqueles que seguimos a palavra, não se pode comparar com o quê? Com a glória que nos será revelada. Aleluia. Não se pode comparar. O Espírito Santo está a dizer, eu sei que vocês sofrem, eu sei que vocês estão a passar por sofrimento, gemido, eu sei que vocês não querem, você não quer pecar, mas acaba, às vezes peca, levanta, fica de pé, cai, levanta, pede perdão, continua, mas está a dizer, isto não se comparará com a glória que será revelada. Aleluia. É preciso nós permanecermos nesta palavra, é preciso nós permanecermos neste Evangelho, sermos fortes, porque Jesus disse que tenha bom ânimo, aqueles que resistirem até o fim vencerão. Aquele que resistir até o fim. Porque nos trouxeram outros evangelhos, nos trouxeram outras pregações, nos trouxeram, quer dizer, a igreja está cheia de falsos profetas, cheia de feiticeiros, macumbeiros, enganadores, pastores com heresias, apostasia, toda forma de engano está na igreja hoje. Mas é dizer, resista até o fim. Mantém no Evangelho da verdade, mantém na palavra da verdade, não desista, porque o que resistir até o fim, se permanecer, receberá. Eu lhe darei como é que se diz, regerá as nações com o cetro de ferro, não é isso? Então é Deus falando para nós, aleluia. Versículo 19, a própria natureza criada
aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Este é muito forte. Quer dizer que a natureza também está a gemer. A natureza está a gemer. Porque ela foi feita por Deus. Ela foi feita para obedecer a um princípio. Mas o que aconteceu? Vamos ler mais à frente. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade ou à corrupção, não por sua livre escolha ou vontade, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, o diabo. A natureza está a servir ao diabo, está a surgir a uma corrupção, está a servir à inutilidade. E a natureza, Deus está a dizer que a natureza geme. Não será por isso que há tanto terremoto, há tanta... É a natureza que a Bíblia, se olhamos nos livros proféticos, vamos ver que em Jeremias, eles falam que o Senhor vomitará, a terra vomitará. Quer dizer, a natureza pela qual está aqui, esta terra, foi feita por Deus já a princípio. E ela está a gemer pela iniquidade que há no mundo. Ela está a gemer pela corrupção que o diabo trouxe no mundo. E ela também aguarda com anseio a manifestação de Cristo. Para quê? Para que ela seja refeita. Porque a terra será refeita. Deus renovará a terra. Está a entender? Não será por isso que há terremotos, há tantas catástrofes no mundo? Não será que há terra gemendo pelo pecado que há? Aleluia. É só uma sugestão. Amém? Então nós temos que ver isso. Nós temos que ver isso. A natureza geme. Ela também precisa ser liberta da mão de Satanás, do sistema corrompido do mundo, do pecado que o diabo colocou. De igual maneira, nós gememos em nossos próprios corpos. Porque a pessoa é cristão, mas hoje há quer dizer, todos os dias há combate contra a nossa fé. Todos os santos dias nós enfrentamos uma batalha contra a nossa fé, para nos tirar daquilo que Deus nos colocou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Amém. E o diabo é que colocou essa inutilidade à natureza. Amém? Porque vemos também, voltando um bocadinho no livro profético, Moisés e os profetas, vê-se muitas das vezes, quando eles fizessem um juramento, eles diziam: ó natureza, tens por testemunho a terra, né? Ele falava para a terra e os céus tenham como testemunho. Quer dizer, não está a falar, aquilo era literal. Se nós lermos, não estava a falar para a pessoa, estava a falar para a própria terra. Amém? Mas isso vamos deixar para aqueles que têm revelações proféticas e conhecem os grandes mistérios. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. No versículo 21, na esperança de que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro, da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Oh, nós seremos resgatados com a natureza. O mundo será liberto como nós seremos libertos do mal que está na terra, dos que destroem o mundo. Sabemos que até, no 22, sabemos que até hoje toda a criação geme como em dores de parto, quer dizer, como se quiséssemos dar à luz. E não somente ela, mas igualmente nós, e temos as premissas do fruto do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectação da nossa adoção como filhos, a redenção do corpo. Ah, é verdade. Oh, Paulo. É isso. Porque nós fizemos todos os dias, oramos, buscamos a Deus, jejuamos, nós buscamos a Deus, queremos santificação, queremos andar com Cristo. Mas de repente, só baixaste um bocadinho a guarda, Satanás, o sistema, o pecado tenta penetrar. Mas nós repreendemos. É isso que eu digo, não endorça, assim como diz Tiago. Não endorça, não abraça o pecado, não se deixa cair com o pecado. Porque o mundo jaz no maligno, você foi separado, você foi salvo, você está aqui em Cristo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 24 ainda. Porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Amém? Na esperança de que descemos resgatados, fomos salvos, por isso fomos separados. Contudo, a esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que não está vendo? Amém? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Aleluia. Do mesmo modo, o Espírito auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. Entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis de serem expressos por meio de palavras.
E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Grande mistério! Grande mistério! Como é que o Espírito intercede por nós? Com gemidos inexprimíveis. Como o Espírito intercede por nós? Oh, Jesus de Nazaré! Glória a Deus! Então aqui Deus está a mostrar, nós vamos ler. Se nós lemos o livro de Romanos, 1 Coríntios, acredito, 1 Coríntios capítulo 2, Coríntios 2, é isso? Confirmo. Coríntios 2, 9, sim senhora. Vamos entender o que Paulo está a dizer aqui. A Bíblia responde por ela mesma. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia responde por ela mesma. Então vemos em Romanos capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. No entanto, como está escrito, vamos entender o mistério que Paulo acabou de dar aqui, amém? No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. É essa a esperança que nós temos, o que Deus tem, o imperecível que Deus preparou. Nós nem imaginamos, não temos nem ideia. Aleluia. Versículo 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Mas Deus se revelou a nós por intermédio do Espírito. Agora vamos entender. Porquanto o Espírito que tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Esta aqui está a falar de quê? Do nosso espírito, a relação entre o nosso espírito com o Espírito de Deus, a relação, a comunhão que temos com Deus. Amém? Pois quem conhece o pensamento do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Oh meu Deus! Quem conhece então o pensamento todo acerca de nós? É o nosso espírito que está em nós. Amém? Assim igualmente, ok? Ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Oh! Então estamos a ver aqui essa ligação. O Espírito Santo que vem em nós é Deus. E ela vem habitar com o nosso Espírito, que conhece todas as coisas acerca dos nossos problemas, nossas situações, as nossas lutas, as nossas tristezas. O nosso Espírito conhece. O nosso Espírito sabe quais são as áreas da oração que nós precisamos, quais são os gemidos que nós temos. Mas Deus, que sonda todas as coisas de Deus, vem com o teu Espírito e dá revelação das coisas espirituais a nós, através do Espírito. Essa comunhão. Amém? Nós, no entanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que de Deus foi otorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não por palavras consideradas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretado em verdades espirituais. Para quê? Para os que são espirituais. O que é pregado, o que eu estou a pregar, são coisas espirituais. Para os que são espirituais, para os que estão ligados, recebendo uma revelação no Espírito, para que possam entender a essas misteriosas e grandiosas coisas de Deus. O que Deus realmente quer para nós. O que Deus realmente trouxe para nós. Essa desvendar, essa exposição dos atributos do nosso espírito. Como nós funcionamos. Se o cristão não entender isso, como o cristão poderá experimentar uma vida vitoriosa em Cristo Jesus? Como ele poderá experimentar as promessas de Cristo? É preciso que nós nos abrimos ao Espírito. É preciso que nós recebemos um novo nascimento para entendermos as coisas espirituais que Deus trouxe para nós. Não é pregamos o materialismo, não é trazemos... Isso, meus irmãos, é perca de tempo, porque Deus deu pela sua própria vontade. Então não é o Evangelho. Amém? Não é o Evangelho. O Evangelho é falar dessa salvação, do resgate que Deus fez pela humanidade para trazer o mundo a Ele, a Cristo. Oh, glória a Deus. Então nós vemos aqui esse mistério. Aleluia. Oh, estamos no 15. Vamos ler o 14. As pessoas que têm o Espírito não aceitam. As pessoas que têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. As pessoas que não têm o Espírito, desculpa, perdão. As pessoas que não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Está entendendo?
Eles não aceitam, porque não têm o Espírito Santo de Deus. Pois lhes parece absurda. Quer dizer, tudo isso parece absurdo. Esse atributo, Espírito Santo, mudança, tudo isso vai lhes parecer absurdo quando é pregado. Porque eles não têm o Espírito de Deus. Amém? Pois lhes parece absurdas. E não são capazes de compreendê-las, a compreensão, porquanto elas não são elas são discernidas espiritualmente. Quer dizer que tudo que vem de Deus, os mistérios de Deus, são discernidos espiritualmente. É isso que o pregador, o pastor, tem que levar a igreja a exercitar a espiritualidade, a mortificar as obras carnais. Não pode-se admitir que alguém que está na igreja, que diz conhecer Cristo, continua a praticar as obras da carne e acreditando que vai para um céu, que vai entrar. Não é verdade. Isso é um evangelho placebo, é uma falsificação, é algo imaginário, abstrato, criado na mente do homem, mas que verdadeiramente vão encontrar o inferno. Não pode. O cristão tem que ser pregado o evangelho da verdade. O cristão tem que ser pregado a regeneração, a aceitar Jesus Cristo, a experimentar o amor, a autofluir esse amor de Cristo que foi colocado, outorgado pelo Espírito Santo. Porque é por essa razão que Cristo nos deu o Espírito Santo. Não é para você exercitar as emoções e fazer de conta que é espiritual. Não, você tem de ser espiritual. Espiritual é a palavra de Deus te testificará. Você estará imbuído na palavra. Você não vai pregar outra coisa. Você não vai pregar dízimos, ofertas, dinheiro, propósito. Isso é do inferno. Quem prega isso não é pregador de Deus, meu Deus. Será que custa entender? Quem está no Espírito tem que entender isso. Eles foram enganados pelo espírito do engano. É o diabo que está no centro. Por quê? Por causa do desejo do coração deles. Eles desejam essa riqueza. Eles desejam fazer comércio com isso porque lhes é agradável, lhes é bom. É bom que eles pregam isso, porque eles querem ter isso. Eles vão à conquista de carros, casa, sem o Espírito Santo. Porque a pessoa, sim, o cristão não foi chamado para ser pobre, miserável, desgraçado, mas os pobres existirão entre nós. Cristo disse. Mas você que vai conquistar riqueza, ou que é rico ao entrar a Cristo, a vir a Jesus, você não vai cultivar o amor ao mundo e às coisas materiais. Você vai entender o propósito pela qual Deus te dá riqueza. O propósito pela qual você tem dinheiro, tem meios. Você vai entender o verdade que você é um instrumento de Cristo. Você é um braço de Deus na terra. Para quê? Para cumprir as obras do bom samaritano. Para fazer a obra de Deus, não é para dar ao pastor. Se o pastor tem esse desejo, o pastor não é nascido de novo. Esse pastor está na cara, esse pastor foi enganado. Está pregando, se ele quer pregar aquilo que os conferencistas motivacionadores pregam, ele não está a pregar o evangelho. É que eu já disse. Não está a pregar. Ele está a pregar algo que é para satisfazer as pessoas. Ele está a pregar algo para as pessoas ele se tornar agradável. Ele quer ser um star na igreja. Ele quer que as pessoas, quando lhe olham, vejam um exemplo de Cristo. Não. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que nós ensinamos a igreja, ao cristão, a exercitar o seu livre-arbítrio pela palavra de Deus, e eles a criticarem, a julgarem a palavra, a julgarem a ti como pastor. E não só, eles têm de imitar a ti, se eles conhecem a palavra, aonde você imita Cristo. Porque onde você não imita Cristo, o cristão não pode seguir. Você não é Cristo. Você não foi chamado, nós não fomos chamados para substituir Jesus. Nós somos conservo com a igreja. Eles são nossos irmãos, são nossos amigos. Vamos caminhar juntos. Nos foi conferida apenas a responsabilidade, como pastores e servos de Deus, para quê? Para mostrarmos a Cristo, apresentamos a Jesus, o nosso mestre, aquele que me ensinou, aquele que me deu direção para levar as ovelhas dele, porque as ovelhas não são minhas. Não existe ovelha do pastor. O pastor nos diz que as minhas ovelhas... O pastor tem ovelha. O pastor não tem ovelha. Pastor é conservo, é ovelha de Cristo. A ele lhe foi dado como pastor para guiar os seus irmãos, conservos, a Cristo Jesus. É levar a igreja para Cristo. Ele não é dono das ovelhas. Ele é responsável pelas ovelhas de Cristo. Aleluia. É isso que a igreja precisa experimentar. É isso que a igreja precisa experimentar. O meu objetivo como pastor é ensinar você cristão a ser independente, a conhecer a palavra da verdade.
O objetivo é ensinar você, cristão, a exercitar a tua fé. Você a confiar em Deus, a andar segundo a vontade de Deus. E essas coisas que os falsos milagreiros, os falsos profetas andam prometer, você pode conquistá-las. Você e o Espírito Santo. Você pode orar a Deus, tendo uma enfermidade, ora a Deus, Deus vai te curar. Mas se não te curar, me diz uma coisa, você vai deixar de ter fé? Deus deixa de ser Deus? Porque não aconteceu aquilo que você pediu? Não. Aprenda a ter fé. Fé é fé você tem que morrer com ela. Você tem que crer até o fim. Por isso, Abraão lhe foi dada a promessa, mas ele não experimentou a promessa. Abraão não viveu a promessa de Deus. A promessa foi cumprida na geração dele, mas ele não viu. Tudo aquilo que foi prometido a Abraão foi cumprido a Isaac, Jacó, José e toda a geração de Israel. Ele não viu a promessa. Mas ele morreu com a fé, crendo e acreditando que isto se cumprirá e será feito. Eu quero ensinar, se você é maduro na palavra, você conhece a palavra de Deus, eu quero ensinar algo aqui. Meu irmão, se você conhece a palavra de Deus, se você tem examinado a Escritura, vou lhe dar um exercício. Aprenda a falar com Deus. Aprenda a se dirigir a Deus. Você não precisa do intermediário. O único intermediário que foi dado para nós é Jesus Cristo de Nazaré. O intermediário entre nós e Deus. Ele mesmo é Deus. E é o intermediário entre nós e Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Cristo senão por... ninguém vai a Deus senão por Jesus. Então, você aprenda a orar, andar segundo a vontade de Deus, fazer o propósito de Deus, cumprir o propósito de Deus, andar no mandamento. Olha, você é salvo, pela graça você foi salvo, você está separado, você tem que ser moldado. É claro, sim, Deus não te condena. Quando você está salvo, Deus não te condena, porque você está num processo de ser moldado até a vinda dEle, para ser aperfeiçoado. Então você vai orando a Deus. Todas as tuas situações coloca na mão de Deus. Não peça ao pastor. Vou lhe dar só. Não peça ao pastor. Você não precisa do pastor. O pastor pode até interceder contigo, mas Deus quer mais uma relação contigo do que uma relação que através do pastor. Não. O pastor intercede e nós também intercedemos por um pastor. Eu sou pastor e também o povo tem que interceder por mim. E eu também intercedo pelos servos, pelo povo. Mas é necessário que você estabeleça uma relação de fé com Deus. Tem um problema, ora a Deus. Fala com Deus. Fala, ajoelha, busca. Deus vai te ouvir. Quando você começar a experimentar essa presença de Deus, você vai entender o que eu estou aqui a dizer. Deus nos chamou para sermos libertos, sermos livres, estabelecemos uma relação diretamente com Ele. Os usurpadores apareceram, os falsos profetas, falsos mestres, para tomarem o lugar de Cristo, porque eles já estão a dizer que eu faço milagre, eu faço, eu fiz, eu orei. Não, quando eu oro para alguém, essa pessoa é sarada de alguma enfermidade, não fui eu que curei. Não, eu não sou milagreiro nem curador de ninguém. Eu oro a Deus, quer dizer, ajudando-te na tua fé, talvez que seja fraquinha, para nós orarmos a Deus para que Deus faça algo por ti. E você, quando ter um resultado de Deus, você deve se segurar nesse resultado agora e caminhar com a tua fé para crescer. Amém? E você vai crescendo, então você estabelece uma relação livre com Deus. Deus passa a falar contigo no teu espírito, passa a te instruir, passa a te direcionar, passa a te ajudar, faça tudo com a coração. Porque uma coisa, aqueles que não são cristãos, que não se entregaram a vida a Cristo, Deus lhes protege, Deus lhes guarda. Porque nós estamos aqui, nós estamos na graça, Deus guarda o não cristão, e riquezas é dada para todos. Amém? Então, aprenda a estabelecer essa relação com Deus. Aprenda a seguir Jesus. Aprenda. Eu acho que nem vou terminar mais essa passagem de Romanos. Se você quiser ler até o fim, ler até o versículo, ler Romano até o versículo 9, porque é muita coisa que Deus quer falar, mas nós precisamos entrar nessa, oh meu Deus, entrar nessa comunhão com Cristo. A razão que trouxe Jesus Cristo à Terra foi de tirar o povo, nos tirar
dessa escravatura que nós vivemos da carne, do pecado e Satanás, porque Satanás só consegue trabalhar através da nossa carne. Ele não pode entrar pelo Espírito, porque não lhe deram essa porta. Quem trabalha no Espírito é Deus. Deus, Cristo, é que entra, o Espírito Santo trabalha conosco, porque é a comunhão que nós voltamos a receber dele para nos direcionar em tudo o que vamos fazer. Então, quando você experimentar essas maravilhosas, essa maravilha do Evangelho, você vai entender o quão é maravilhoso viver com Cristo. Porque para nós que antes de sermos convertidos, já íamos atrás de bem, ou possuímos bem, ou fizemos, sei lá, uma série de coisas. Quando a palavra vem em nós, nós entendemos a razão pela qual nós temos bem, a razão pela qual nós conquistamos, a razão pela qual temos coisas. Então, algumas coisas que não eram mais os desejos desenfreados que estavam na nossa cara, que nos motivavam a fazer coisas, nós desligamos. Para quê? Para podermos servir a Deus em justiça. Amém? Nós já analisamos negócios, nós estamos com qualquer tipo de negócio. Está a entender? Não é tudo que nos dá lucro, nós temos que ir. Não, nós temos que analisar no sentido da palavra, no sentido dos princípios de Deus. Agora, hoje nós vimos pessoas que, com todo o respeito, com toda a humildade, pessoas que humildemente chegaram a Deus, vão se dizer pobres, tornaram-se pastor e estão a pregar para o evangelho da prosperidade. Estão a ir atrás daquilo que nós, muitos de nós servos que já estávamos lá, começamos a largar e a organizar as coisas para servir melhor a Deus. Ele está a fazer aquilo para conquistar o que nós deixamos. Não se consegue entender? Como é possível? Como é possível? Então, meus irmãos, em humildade e amor, eu chamo, entendam, vamos entender essa palavra. Deus nos chamou para nós andamos em luz, andamos segundo a sua vontade, o seu propósito. Deus não nos chamou para ter carro, para ter casa. Jesus não foi na cruz para isso. Jesus não foi crucificado para essas coisas. Não foi. Não foi. Isto aqui é graça. É um favor imerecido, está ali entregue. As tuas conquistas são para o teu pelouro na terra. Então é preciso nós nos confinarmos a isso. Deus faz milagre, Deus faz. Mas eu vou te dizer uma coisa, o maior milagre que Deus faz em ti é o novo nascimento. E todas as outras coisas que poderão acontecer, você poderá ser sarado de uma doença, tantas outras coisas que vão acontecer. Você, se tiver somente fé, você só vai testemunhar, você não vai precisar da mão de ninguém orar para ti. Você não vai precisar de ninguém, você por si mesmo com Cristo vai acontecer muita coisa. A palavra de Deus, ela é o que ela diz que é. Amém? Mas é preciso você ativar a tua fé e andar segundo a vontade de Deus. Amém? Para terminarmos, eu queria ler o livro de Mateus. O que eu queria trazer aqui? Seria no caso até Mateus e João. Mas eu queria ler o livro de Mateus. Capítulo 24, 25, 26 nesse caso, né? Capítulo 26. Oh Jesus. Capítulo 26, versículo 36. 26, 36. Ok, amém. O que é essa palavra? É para terminar também. Já não vou ler, eu tinha muita coisa para fazer, mas já vamos terminar por aqui. Acho que o tempo também, não gosto de fazer vídeos muito longos. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar aqui o quanto, porque a Bíblia diz em Filipenses 2:9, a Bíblia diz: tenha o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, sendo ele Deus, não achou por usurpação ser igual a Deus, mas ele, no entanto, humilhou-se de tal maneira, veio em forma de humilhou-se de tal maneira até a morte e a morte de cruz. E daí Deus o exaltou de tal maneira que deu o nome que está acima de todo nome. Mas vamos lá ver, peraí. Quando Deus diz que Jesus se humilhou, veio na forma de homem, meu irmão, várias vezes eu já me questionei. Várias vezes, será que, poxa, como é que eu experimento tanta, essa luta na fé, a luta contra a tua fé, na carne? Será que Cristo experimentou isso? Mas, ao longo da meditação, Deus mostrou-me, por exemplo, a divulgação dos atributos do homem. Deus deixou bem claro para mim, né? Quando eu ia meditando, que se você for ver no jardim de Getsemane ou Getsemane, né? Jesus mostrou, deixou bem claro como os atributos funcionavam e quanto ele, estando na carne, as aflições da carne operavam nele, mas ele crucificou tudo isso porque a Bíblia diz que ele não pecou.
Amém? Vamos lá ver. Então eu quero mostrar esse exemplo para terminar. Que Jesus Cristo experimentou, estando na carne, teve experiência na natureza carnal. Ele experimentou na natureza carnal essa aflição carnal. Para terminarmos. Amém? Vamos lá ver. Mateus 26, versículo 36. A Bíblia diz assim: seguiu Jesus com os seus discípulos, chegando a um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, oh meu Deus, eu não consigo muito bem pronunciar isso. Amém. No Getsemane, ok? Disse-lhe: assentai-vos por aqui enquanto eu vou orar. Jesus estava já para ir para a cruz. Naquela noite, nessa mesma noite, Jesus seria preso. Então ele já estava a experimentar aquilo que eu, como eu ensinei do princípio, quem acompanhou toda a pregação vai entender o que eu estou a dizer. Jesus estava a mostrar como os efeitos dos atributos do ser humano estavam a afetar na sua própria carne também. Vê lá, no 37 diz: levou consigo a Pedro e a dois filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Vê uma coisa, estamos a falar de quem? Filho de Deus, Deus, no corpo humano, entristecendo-se profundamente, angústia e tristeza, que ele estava a experimentar. Vamos entender, porque aqui é um mistério muito grande. Até agora, muita gente se calhar nunca leu isso para entender melhor. Só vem em outro sentido, mas estou a trazer aqui no sentido espiritual. Então, começou a entristecer e ficou profundamente angustiado. Versículo 38. Então compartilhou com eles dizendo, Jesus compartilhou com os discípulos dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal, permanecer aqui e vigiai a mim. Uau! Ele declarou que a angústia dele, a tristeza dele, estava aqui na alma. Não foi o que eu ensinei há bocadinho, no princípio eu falei das emoções da alma. Quer dizer que Jesus estava a experimentar as emoções da alma. Mas, não falei aqui, mas em outros ensinos já falei. A alma experimenta impulsos da carne ou os impulsos, a sabedoria do Espírito. A alma experimenta isso. Então, mas ele próprio vai responder, Cristo. Vamos lá. No 39, seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como eu desejo, mas sim como tu queres. Amém? Aqui vimos que Jesus submeteu ao Espírito, quer dizer, os impulsos que ele estava recebendo na sua alma, ele submeteu ao seu espírito, porque ele agora se meteu à vontade do Pai e disse: passa, se possível, passa de mim isto. Mas no entanto ele diz: não, mas seja como tu queres e não como eu quero. Quer dizer, eu aceito submeter à vontade do Espírito, que é de Deus. Amém? Mas ao retornar na presença do discípulo, encontrou dormindo e questionou Pedro: então não podeis vigiar comigo durante uma só hora? 41. Vigiai e orai para que não caires em tentação, para não cair em tentação. Depois ele diz: o espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Aqui está a resposta para nós entendermos que Jesus estava a passar pelas mesmas aflições que muitas vezes nós passamos. Ele experimentou toda a nossa natureza. Quer dizer, em Jesus foi 100%. Ele é 100% Deus, 100% homem. Ele teve toda a experiência, aquilo que nós experimentamos na carne. Então Jesus tinha angústia. Ele estava a sentir angústia. Ele diz que a minha alma está angustiada até a morte. A tristeza, a angústia vem das emoções da alma. Mas esses impulsos são causados por quê? São causados pela carne. São causados pelos atributos da carne. É a carne que permite que esses impulsos venham. Mas agora vimos. Mas ele depois esclarece que o espírito da verdade está preparado, mas a carne é fraca. Ele está a dizer que quem está a permitir, quer dizer, o espírito já está preparado, que está a trazer a sabedoria, a comunhão, o entendimento, a alma do homem, que vais para a cruz, por esse propósito você veio, por essa razão. Mas, no entanto, a carne lhe fazia sentir lhe trazia mais ou menos a memória ou impulsivamente o pensamento de que como ele iria sofrer, a separação, tudo aquilo que ele iria passar com relação à cruz de Calvário. E isso entristecia a sua alma. Amém? Então aí está bem claro
Nada melhor do que nós. O Salvador deixou isso bem claro aqui, para nós entendermos como os nossos atributos funcionam. Então é importante, numa próxima oportunidade eu vou aprofundar esse ensinamento. Então, para nós entendermos que, na verdade, a nossa salvação não é uma salvação automática. A salvação nos é concedida pela separação que Deus nos dá, nos concede, nos separando do mundo, do pecado. Mas nós temos uma responsabilidade para com aquilo que recebemos. Nós precisamos andar no Espírito, precisamos crucificar a natureza carnal. E nós vimos nas pregações que eu tenho no YouTube, eu falo, já comecei a pregar, ainda não terminei, mas eu falo desse processo de salvação para a santificação, todas as etapas e o processo que nós passamos, ou aquilo que nós temos vivenciado para que possamos então alcançar essa salvação. Shalom, a paz do Senhor. Mantém-se nas Escrituras, medita nas Escrituras, é a palavra de Deus que nos dá, que nos salva. É através da palavra que nós vamos aumentar o nosso conhecimento. Há uma luta muito forte de você não meditar a palavra. Eu, como pastor, não vou lhe enganar, vou lhe ser sincero, muitas das vezes não tenho vontade de abrir a Bíblia Sagrada. E é só para vocês verem, mas é a tentação do inimigo. Quando você depois vai abrir por aquilo que o teu espírito fica sendo, vamos assim dizer, fica sendo fustigado pelo Espírito Santo, e você abre, é uma revelação nova que Deus traz. Então, nós somos todos seres humanos. Eu, como pastor, pessoalmente digo, eu sinto da parte de Deus que Deus me deu uma responsabilidade de ensinar-te a ti como cristão a buscar a palavra da verdade, ensinar-te a ti cristão a seres independente, ensinar-te a ti cristão a buscares a Deus, a teres uma comunhão com Ele, a teres uma relação de pai e filho com Deus. Eu sinto isso da parte de Deus, que Deus me motiva a levar a igreja a conhecer, a ter uma relação, a não estabelecer uma relação com terciários, porque Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, e Ele mediou até a salvação, porque depois de entrarmos nós temos acesso livre ao Pai através dele. Então, Deus não mandou-me aqui como pastor, Deus não me ungiu, não fui consagrado como pastor para agora eu ser teu pai, não, eu sou o pastor, teu irmão, conservo, e junto vamos caminhar. Eu vou lhe ensinar aquilo que o Espírito Santo me ensina com relação à palavra, para que tu tenhas uma vida independente em Cristo Jesus, para que tu sigas a Cristo. Porque por mais que você esteja numa igreja que o pastor muitas das vezes pode cometer erros doutrinários, pode cometer falhas, como eu também cometo, é muito normal. Mas quando ele começa a pregar heresia, quando ele começa e se apostata, é preciso você tomar alerta. Como é que você vai conhecer isso? Você vai conhecer isso conhecendo a palavra de Deus. Então, permaneça, interceda pelo teu pastor, interceda pelos irmãos, interceda pela tua família, aqueles que ainda não são salvos, interceda por todos, interceda para a tua comunidade, por teus amigos, faça alguma coisa para a igreja de Deus. Ajuda o pobre, ajuda o necessitado, estenda a mão àqueles que precisam, amém? Não se deixa, vamos assim dizer, não vivas uma vida egoísta, não viva só para ti. Viva também para agradar os outros, para ajudar. Agradar não é palavra, mas ajudar os outros em amor e em verdade. Shalom, a paz do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Estamos juntos. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém?